Olá, seja bem-vindo ao programa Moda e Fitness. No programa de hoje eu recebo Emerson Fregona, neurocientista e hipnoterapeuta. Não saia daí, o programa de hoje está no ar. No programa de hoje eu recebo Emerson Fregona. Emerson, seja bem-vindo. Marcelo, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa poder estar com você aqui. Ah, que bom que você aceitou. Emerson, conta pra gente, você é neurocientífica, né? E também hipnoterapeuta. Explica para o pessoal de casa o que significa neurocientista e hipnoterapeuta, que é a área que você atua hoje. Ok. Primeiro é entender e compreender como o cérebro funciona. Na verdade, como esses mecanismos mentais fazem com que a gente sinta o que sente e se comporte como se comporta. Esse é o papel do neurocientista, desvendar como a ciência e como o cérebro lida com as nossas emoções, inclusive com as novas descobertas do cérebro. A partir daí, o trabalho da hipnoterapia é acessar esses recursos cerebrais que nós temos. E esses recursos cerebrais nada mais são do que as nossas emoções e os nossos comportamentos, que se manifestam na vida inteira e no cotidiano de diversas formas. A hipnose e o trabalho da hipnoterapia é ajudar a pessoa a encontrar a sua melhor versão e indo atrás daquilo que é uma adversidade emocional. Então a hipnoterapia é o uso da hipnose para a terapia, em busca daquilo que está escondido, que não se manifesta de maneira bem velada. Bem velada, é. Então, e na sua clínica hoje, quais são os casos que você mais atende? Qual é a maior procura de tratamento nos casos? Então, Marcele, são diversos casos, são todos os casos de pessoas que possuem adversidades emocionais. Então, qualquer caso de superação emocional, eu atendo lá. Vai desde casos de obesidade não identificada através de exames, seja endócrinos, não importa, até pessoas que têm tiques, toques, medos comuns, fobias, pessoas que querem encontrar a sua melhor versão. Então, o trabalho da hipnoterapia não é apenas lidar com fobias e medos. O trabalho da hipnoterapia é fazer com que a pessoa encontre em si os recursos que ela já possui, mas não sabe que possui. A ansiedade, ela é genética? Então, não, a ansiedade não é genética. A ansiedade geralmente é o nome que nós damos, nós chamamos isso de nominalização. Ninguém nasce ansioso, nós podemos passar por estados ansiosos. A ansiedade é o nome que a gente dá a um estado emocional. Então, é possível sim mudar esse estado. Na verdade, muitas pessoas não sabem que o recurso está dentro de si. Existem vários recursos nessa nossa farmácia interna que ela é capaz de criar mecanismo contra aquilo que chamamos de ansiedade. Vale a pena dizer, Marcelo, que nós, pela OMS, somos o país mais ansioso do mundo, o Brasil. Né? Então, existem ferramentas sim, a hipnoterapia, assim como também a programação neurolinguística, existem diversas ferramentas capazes de superar e tratar, na verdade, qualquer sintoma de ansiedade. É isso que eu ia te perguntar aqui também. Como superar um trauma, né? E como é que esse trauma também ele é criado? Você busca no paciente, nessa pessoa que vai até você, além de tratando esse trauma, buscando na pessoa como é que ele foi criado, ou a pessoa ela já vem já com ele pronto e só te entrega e você faz esse tratamento? Boa pergunta, Marcele. Pela neurociência, nós sabemos que desde quando temos 3 meses de idade na barriguinha da mamãe, a nossa massa encefálica é criada e a partir daí eu tenho todos os estímulos e tenho tudo que está à minha volta, o cérebro guarda. O trauma quem estabelece se algo é um trauma ou não é o pai ou a mãe que fez. É como o feto ou como a criança recebeu aquilo, como o cérebro dela interpretou. Esse cérebro nós chamamos pela neurociência de subconsciente. Ele é dividido em 3 camadas, a consciência, o subconsciente e o inconsciente. É uma ideia que geralmente quem é psicanalista não gosta muito porque só fala de inconsciente e consciente, mas o trauma, quem decide se algo é um trauma ou não, é quem passa pelo processo. Bem, como que um trauma é instaurado? Isso é importante dizer. A gente nunca sabe como o cérebro vai interpretar. Às vezes um simples grito, como uma criança que foi pegar um copo com água, o cérebro dela achou aquilo uma ameaça. Então ele guarda aquela emoção. Mas aquela emoção fica guardada, nós chamamos de recalcada, reprimida, que vai manifestando ao longo do tempo como sintoma. O sintoma é só uma mera linguagem simbólica do conteúdo guardado, do trauma guardado. Por isso sempre dizemos que o problema não é o problema. Então quando um paciente, por exemplo, chega lá reclamando de ansiedade, eu sei que o problema dele não é ansiedade. A ansiedade é só uma linguagem simbólica de um conteúdo, de um trauma reprimido, de algo que aconteceu e está guardado. E a hipnoterapia faz exatamente isso. Ir atrás desse conteúdo não mostrado. E além do sintoma. Sintoma é como se fosse febre. Sintoma é como se fosse aquilo que a gente vai tratar como febre, mas que a febre não é o problema. Quando a gente está febril, tem alguma coisa que está com problema que
manda a febre como linguagem simbólica. Sim. Na hipnose não é diferente e em relação aos traumas não é diferente. A gente não lida com o sintoma. Então, ansiedade é sintoma, depressão é sintoma, síndrome do pânico é sintoma, ejaculação precoce em homens são sintomas. Existe uma linguagem simbólica por trás disso e uma emoção que tem que ser trabalhada. Sim. Aproveitando que a gente está falando de criança, como evitar que uma criança se traumatize? Então, foi o que eu falei, nós não temos como delimitar e determinar se o que acontece é um trauma ou não. Por exemplo, duas crianças podem estar no mesmo lugar, numa mesma situação e uma barata cai do teto. Uma acha, o cérebro dela acha que aquilo é uma ameaça e Sim. foge, grita, e há ali então uma emoção guardada. A outra acha que é um simples bichinho. Pegar a barata. Ele pega a barata, chuta a barata, pisa, brinca com a barata. Então, quem determina o trauma não é o evento em si, mas o cérebro, o subconsciente daquele que recebe o impacto. Sim. E vale a pena dizer, inclusive, que o nosso cérebro, ele só trabalha e só aprende de duas formas: repetição e forte impacto emocional. Então, para o meu cérebro aprender algo, eu tenho que repetir aquilo ou tenho que ter tido um forte impacto emocional. Esse forte impacto emocional tem que ter sido uma ameaça, alguma coisa que provoque em mim luta, fuga, aproximação ou congelamento. Aí sim. Um trauma pode ser instaurado. E qual a importância, né? A gente sabe que os pais são importantes, né? É fundamental, peça fundamental e mais importante na vida dos filhos, né? Qual a parte importante do pai para evitar que esses traumas aconteçam, se estabeleçam? Tem alguma prática, alguma forma que isso ajude os pais também que estão em casa nos assistindo a evitar que esses traumas fiquem piores, né? Ok. Na verdade, o fundamento inicial das crianças são os pais. Os pais são o objeto direto de aprendizado da criança. A criança é uma esponja e ela absorve tudo que está ao seu ambiente, o que está à sua volta. E o primeiro contato é o que nós chamamos de ideia nuclear, é a família, é a casa. Crianças aprendem e têm comportamentos com base naquilo que elas veem. Então elas repetem e são geralmente reflexos daquilo que elas aprenderam. Às vezes, não necessariamente em casa, mas de figuras que para a criança é uma figura de autoridade. Figuras de autoridade têm sobre o cérebro, sobre o subconsciente dessa criança, um poder tremendo de dar uma informação e aquilo virar uma verdade. Há um exemplo simples. Um pai, em algum dia, ou uma mãe, em algum momento de raiva, chamou o filho de burro. Ao chamar o filho de burro, essa informação tem tanto poder sobre o cérebro da criança que por amor ao papai, isso é sério, muita gente não fala sobre isso, que por amor à mamãe eu guardo essa informação de ser burro. E aí a criança vai para a escola e não tem aprendizado, vão dizer que ele tem déficit de atenção, vão dizer que ele vai dar Ritalina para o menino ficar quieto, às vezes ele é inquieto, seja o que for, mas a criança não absorve matéria e vão dizer que ele tem problema de aprendizado. E não é. É uma emoção guardada, que é guardada como sintoma manifesto através do amor. Papai e mamãe disse que eu sou burro. E a forma que eu tenho de amar papai e mamãe é respeitar o que eles disseram. E o que é forte é que a palavra do pai e a mãe entra no subconsciente sem pedir licença, sem passar Sim. por aquilo que chamamos de fator crítico, que é um fator da mente consciente que analisa o que entra e o que sai. Se papai e mamãe disse, se figuras de autoridade, por exemplo, avós e avós, padres, pastores, médicos, qualquer figura de autoridade para os pais e para a criança, ao dizer algo, vai no subconsciente dela e grava como se fosse uma verdade absoluta. E a criança, a partir daquele momento, começa a agir, o que nunca foi, mas por amor, ela guarda essa informação. Além também da repetição. Se o pai ou uma mãe chama o garoto de sonso, de idiota, ela tende a ser, porque vai aprender por uma repetição de comportamento exatamente aquilo que ela, na verdade, não deveria ser, mas vai passar a ser porque o pai e a mãe disse. Tá, aí a gente falou das crianças, né? Aí levando isso para o adulto. O adulto, ele tende a absorver isso também depois de grande, no caso, já é adulto, absorve também esse tipo de informação? Perfeito, absorve sim, e através de uma coisa que nós chamamos de compound. O que é o compound? É um reforço positivo ou negativo de uma ideia. Se vamos supor, um casal, uma mulher, ela vai fazer um processo estético, e ela acaba de fazer um processo estético, está maravilhosa, linda, com uma autoestima lá em cima, e ela chega em casa e o marido olha, não gostei, está horrível. Esse reforço está horrível, como o marido é uma figura para ela de respeito, de autoridade, de ternura, de amor, de emoção, ela tende a baixar a estima automaticamente pelo reforço negativo de uma ideia. Então, quando alguém, mesmo sendo adulto, tem um reforço negativo de uma ideia, ele passa a acreditar que aquilo é uma verdade. Afinal de contas, um mecanismo que o cérebro tem de aprendizado é a repetição. Repito uma ideia e aquilo acaba sendo uma verdade. E vale a pena dizer, o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário.
Ou seja, se eu começo a imaginar uma determinada situação, o meu cérebro pode criar essa situação como se fosse real, mas ela nunca existiu, pelo reforço negativo de uma ideia ou positivo de uma ideia. Por isso que nós dizemos, você é aquilo que você pensa sobre si mesmo. Afinal de contas, a realidade quem cria é você. Então tem que se ter um cuidado tanto quanto crianças, quanto como adulto. Porque o reforço negativo ou positivo de uma ideia pode reforçar uma ação e um comportamento ao longo da vida, sem que você nunca descubra, porque age como age, mas tem um reforço, uma voz do pai, uma voz da mãe, uma voz do marido dizendo você nunca vai dar certo, uma voz da mulher dizendo você é um zero à esquerda, e isso fica no cérebro e a pessoa começa a agir, mesmo sem saber por quê, porque é um reforço negativo de uma ideia e o cérebro aprende também por repetição. Eu ouço muito isso, as pessoas falarem, mas eu não consigo, mas já tentou? Né? Às vezes a própria pessoa fica o tempo todo repetindo, eu não consigo, mas ela nem tentou ainda, E o que é interessante, quando ela repete, eu não consigo, ela está reforçando a ideia de que ela não consegue mesmo, ou seja, ela está fazendo um compound negativo sobre si mesmo, como o cérebro aprende pela repetição. E eu digo, não consigo, não posso, não sou capaz, eu sou ansiosa, eu sou medroso, eu sou depressivo, eu reforço negativamente uma ideia. E como sou eu que estou falando, o meu cérebro automaticamente acredita de que isso é uma verdade. Afinal de contas, sou eu que digo para mim mesmo. E se eu reforço negativamente essa ideia, eu reforço também esse comportamento. Então, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu continuo conversando com Emerson Fregona. Iremos continuar falando sobre hipnoterapia e também o usado dentro da estética, dentro da saúde corporal, como trazer para os benefícios da saúde no dia a dia. Não saia daí, nós já voltamos já já. Estamos de volta e eu continuo conversando com Emerson Fregona e vamos continuar falando sobre hipnoterapia. Emerson, me conta aí, dentro da estética, a mulherada também pode estar usando a hipnoterapia a favor, não é isso? Claro, perfeito. Até porque muitas pessoas, a minha esposa tem uma clínica, né, de fisioterapia, trabalhos estéticos, e eu acompanho com muita frequência as dores das mulheres que chegam por lá. Por exemplo, caso de compulsão. Muitas pessoas tentam compreender por que tem uma compulsão por doce, por coisas que elas sabem que não podem comer nem beber, mas parece que é algo irracional. Ela sabe que é contra elas, ela sabe que está fazendo mal, prejudicando o procedimento, né, os protocolos, mas mesmo assim parece que ela não tem força para lidar com aquilo. A compulsão não é consciente. A compulsão é uma pulsão que passa por cima da consciência. Eu faço contra mim mesmo porque tem uma demanda emocional. Atrás de toda compulsão tem uma demanda emocional, tem uma necessidade de preenchimento, tem uma necessidade de busca pelo prazer, tem uma necessidade de fugir de alguma dor. Por trás da compulsão, a compulsão só é uma linguagem simbólica. Se eu lido com a emoção que está por trás da compulsão, a compulsão tende a desaparecer. Porque se não tenho mais a emoção de buscar aquele doce, eu não tenho mais por que buscá-lo. Então, tratar a compulsão como maneira cognitiva, com procedimentos cognitivos, geralmente não tem muito efeito. Eu preciso lidar com a emoção que se manifesta como compulsão. Lidando com a emoção, eu tiro essa linguagem simbólica que nós chamamos de compulsão. E pode ser por qualquer outra coisa. Pode ser por doce, pode ser por cerveja, pode ser por refrigerante, não importa. A compulsão é uma demanda emocional. Ao lidar com a demanda emocional e resolvendo essa demanda, eu tiro a compulsão, que só é uma linguagem simbólica. Aí dentro dos seus atendimentos também, você costuma atender pessoas com casos de obesidade, que buscaram de alguma outra forma tratamentos e dentro da ciência não acharam soluções. Porque também não é assim, gente, não, eu estou obesa e eu tenho que descobrir qual é o meu problema. Não. Às vezes o seu problema é simplesmente psicológico, né? Ou neuropsicológico. Meramente emocional. E né? é muito comum, Marcele, encontrar mulheres, por exemplo, eu já tive casos, diversos casos, de mulheres bonitas, obesas, fizeram bariátrica, não resolveu, fizeram procedimentos estéticos, não resolveu, exames endócrinos linfáticos, não resolveram. A questão era uma demanda emocional de, aos 7 anos de idade, ter sido estuprada. O fato de ter sido estuprada, o cérebro encontrou como mecanismo de defesa
vou deixar você obesa para que você não sofra mais isso. O subconsciente é um mecanismo de defesa, ela vai manifestar, inclusive o subconsciente vai manifestar no corpo a emoção guardada e reprimida. Ou seja, essa menina, apesar de bonita, era obesa, porque a obesidade era uma linguagem simbólica daquela emoção reprimida na infância, que ela não pôde ter como se defender e ficou somatizada no corpo. Ao ter feito um processo, e nós chamamos isso de regressão, que é algo extremamente comum, simples de ser feito, inclusive, e no processo de regressão nós descobrimos, na hipnoanálise, o que havia acontecido. Era um caso de estupro aos 7 anos de idade. Ressignificado e reeducado o cérebro, ela automaticamente voltou a emagrecer. Por quê? Porque era obesidade, não tinha nada a ver com o sistema endócrino. A obesidade era uma linguagem simbólica de somatizar e ser feia para que ninguém nunca mais encostasse nela. Olha o mecanismo que o cérebro tem. E o cérebro nada mais é do que esse guardião que fica o tempo todo tentando nos proteger e não sabe como. Para ser bem sincero, pela neurociência nós dizemos, o cérebro não dá a mínima para quem você é. Ele só vai apenas procurar se defender e te manter vivo. Essa é a realidade. E dentro da neurociência, quais são os tratamentos descobertos para as adversidades desses casos? Quais as novidades dentro da neurociência? Espetacular. Inclusive, há mais de 50 anos, isso não é muito divulgado, mas nós temos um nível de estudo que já começou na Suíça, chamado Hypnoscience, que estuda alterações de células cancerígenas usando a hipnose. Eu estive em Manaus esse ano durante 4 vezes e lá existem diversos grupos de estudo, pessoas da Holanda, da Universidade de Campinas, muita gente estudando o tratamento de Alzheimer através de um chá que utiliza uma folha e um cipó, Mariri chacrona, que na verdade liberam do cérebro a dimetiltriptamina, a famosa DMT. O que é essa dimetiltriptamina? Nada mais é do que um neurotransmissor muito parecido com a serotonina, com a mesma estrutura molecular da serotonina, que acelera as redes neurais. Ou seja, o que é o Alzheimer? É quando fica aquela massa cinzenta, onde a gente não tem mais conexões neurais, e através da DMT começou-se a descobrir de que era possível criar novas conexões neurais através dessa aceleração utilizando a DMT. Então a neurociência está muito focada em novas abordagens dessa ciência do cérebro, para a partir daí dar qualidade de vida às pessoas sem usar química. Porque muitas pessoas usam a química para tratar a emoção. Ora, o problema da emoção é imaginário. Quando eu falo isso, as pessoas até se assustam. Amor, tristeza, alegria, raiva, angústia, onde é que está isso? É tudo emocional, né? Não existe. É tudo emocional. Ou seja, não adianta tomar remédios para causas emocionais. Eu tomo remédio para equilibrar, mas não para manter a vida toda tomando aquele remédio. Na verdade, o remédio é para ver uma estabilidade emocional, para a partir daí o meu próprio corpo gerar aquilo que ele mesmo sempre produziu. A partir daí, então, eu dou às pessoas qualidade de vida, usando o quê? Inteligência emocional. Então, há várias descobertas da neurociência, e a ideia da neurociência é, o ser humano tem dentro de si tudo o que precisa, e as respostas para o ser humano estão dentro dele mesmo. Ou seja, qualidade de vida sem química, porque a química geralmente tem os seus efeitos colaterais, e aí muita gente não lê bula, deveria ler bula. E falando em efeitos colaterais, sim, muita gente hoje, na verdade, é uma demanda muito grande, você sabe, acho que até mais do que eu estou falando isso porque eu recebo isso, né, no dia a dia, a gente trabalha com redes sociais, sabe disso. É um número muito grande de pessoas com ansiedade, né? E como lidar, qual a dica você dá, qual o seu tratamento, assim, qual a busca que você faz no seu consultório para as pessoas lidar com o problema da ansiedade hoje em dia e não ficar tão bitolada com medicação, porque elas acham que tudo tem que ser remédio para lidar com a ansiedade, né? Ótima colocação. A primeira coisa que nós fazemos é que cada caso é um caso. O cérebro, ele não é linear. Não estão nos scripts, não estão nos livros como lidar com a ansiedade. O livro tenta dizer, a DSM, né, a gente tenta localizar o que é a ansiedade em si. Mas a ansiedade para você é uma coisa, para mim é outra, nós temos sintomas diferentes a respeito daquilo, mas na verdade o que eu posso fazer? É que a ansiedade, quando ela se manifesta, eu primeiro preciso fazer uma pergunta. O que você está tentando fazer por mim? Porque se você está ficando ansioso, esse sintoma, o corpo, o seu cérebro, não quer ir contra você, ele não quer te ferrar. Ele só quer apenas te mandar dizer, olha, Marcelo, tem alguma coisa que está errada. Esse ambiente, o que vai acontecer, o futuro, o ansioso geralmente está sempre ligado no futuro. No que vai acontecer, como será, e se não der certo. Então, quando esse sintoma se manifesta, muitas pessoas não param para se perguntar, o que é que isso está tentando fazer por mim? Então, ao identificar isso, eu começo a perceber que esse sintoma não é um inimigo. Porque há uma máxima que nós dizemos, tudo aquilo que você resiste, persiste. Tudo que você resiste, persiste. Então, se eu resisto, isso persiste.
E tudo aquilo que eu foco amplia, tudo que eu focalizo aumenta. Nós sempre ouvimos isso. Mas não sabemos qual é a origem. A origem é um sistema ativador reticular ascendente, chamado SARA. O nosso cérebro tem uma menininha chamada SARA, que ele amplia tudo aquilo que você focaliza. Então, se você focaliza o problema, ele amplia. Se você focaliza o sintoma de ansiedade, ele amplia. Por isso que a gente, quando vê criança chorando no colo, a gente diz, olha o aviãozinho. Aí ele muda e para de chorar. Isso é muito comum, esse desvio de pensamento, que nada mais é do que tirar o foco do problema. Quando eu tiro o foco da ansiedade, eu começo a procurar outros estados emocionais mais sadios. Então, como por exemplo a respiração, como ouvir uma boa música, como se concentrar no corpo. Uma dica que eu já devo dar uma dica agora? Pode, posso dar uma dica? Já pode, fica à vontade. Deixa eu dar uma dica para você. São dicas clássicas e básicas para você que julga que sofre de ansiedade. Traga toda a sua atenção para o seu corpo. Se você se sente ansiosa e ansioso, é porque você está fora do seu corpo. Você está com o pensamento em outro lugar. E qual é a única coisa que em você não viaja no tempo? É o seu corpo. Então, focalize esse pensamento no seu corpo. Então, a dica. Imagine que você está respirando algo e está entrando pelas suas narinas como se fosse um ar azul, de cor azul, pintando o seu corpo todo. Vai em cada etapa, cada lugarzinho do seu corpo, vai pintando o seu corpo. Imagine isso passando por você. Como que se fosse uma água passando. E aí quando você chegar lá embaixo, imagina o seu dedão. Olha o seu dedão agora que está aí no seu pé. Ele mantém o equilíbrio do seu pé. Você nem se lembra que o dedão existe. Ele está aí, mas está mantendo todo o equilíbrio. A gente deveria ser como o dedão do pé, que não se preocupa com nada, que está ali no pé, ali, fingindo que está ali. Leva tudo isso para o seu dedão e aperta ele no chão como se fosse uma esponja. Como se ele estivesse soltando tudo aquilo aqui de dentro para o lado de fora. Eu garanto a você que esse estado emocional de ansiedade que você está sofrendo, ele desaparece. Porque nós mudamos o foco para uma outra coisa. Modifique o foco e você modifica a estrutura que você tem sobre aquilo que você sente. Sim. Tem uma frase muito comum que a gente costuma ouvir, né, de pessoas que trabalham com terapias, ou até mesmo na internet, que é: quando você foca no problema, o problema cresce. Quando você foca em você, você cresce. Aí vem escrito, leia novamente, assim, quando você foca no problema, o problema cresce. Então, a demanda maior é o quê? Desfocar do problema, né? Perfeito. Porque muita gente não sabe, porque acham que é frase de efeito. Não é frase de efeito. O cérebro tem o sistema ativador reticular ascendente. Tem um descendente também, mas é o ascendente que amplia. Então, se você focaliza um problema, que pode ser um pequeno problema, se você foca demais, ele se amplia. É a famosa tempestade no copo d'água. Então, ou seja, focalize em você, que você também aumenta, que você também amplia. Se você focaliza o problema, ele tende a ampliar-se. Sim. Então, aí levando para esse lado, a gente vai levar para o lado da doença agora. As pessoas acreditam também que, eu vou te fazer essa pergunta, quando a pessoa foca o que está com a doença, isso é possível? Tipo assim, eu foco que eu estou doente, eu vou ficar doente, porque tem gente que não tem nada, mas está sempre buscando uma forma. Eu trabalhei alguns anos na área da saúde e eu via pessoas, todo mês estavam lá procurando, ou era um ultrassom, ou era um exame de mamografia, e as pessoas nunca tinham nada, mas elas estavam sempre buscando alguma coisa na área da doença na qual elas não tinham. As pessoas têm costume de fazer isso também? Se você tentar focar na doença para resolver algum problema existente dentro delas? Então, muita gente fica doente porque ao ficar doente ele tem a atenção da família, ele tem o carinho das pessoas, ele consegue ser paparicado. Então há um ganho secundário por ser doente ou por estar naquele estado. Muita gente diria, não, mas ninguém quer ficar doente. Tem gente que quer ficar doente, tem gente que deseja ficar doente porque no dia que ele ficar bom, ele não vai ter mais visitas aos domingos para tomar café, não vai ter mais alguém dando carro. Ou eu já tive casos de atender pessoas que se diziam depressivas quando o marido tirava o cartão de crédito e o carro. Mas quando dava novamente o cartão e o carro, não tinha mais quadro depressivo. Ora, quem é que vai largar essa pseudo-depressão tendo ganhos desse tipo? Ninguém vai largar. Ninguém, né? Tem gente que prefere ficar doente. Agora, uma coisa que você falou no início é quando você focaliza a doença, se você pode ficar doente apenas pelo fato de procurar doenças ou ficar focando. É possível sim, inclusive são as famosas doenças psicossomáticas, as doenças psicológicas que se somatizam no corpo. Por exemplo, olha que coisa, pessoas estressadas não sabem, pessoas que têm muito nível de estresse aumentam demais o nível de cortisol. Então, se eu fico estressado demais, tenho muita raiva, eu já atendi vários casos, inclusive ao vivo, que já foram inclusive para a internet, de pessoas que sofriam de fibromialgia. Fibromialgia, quando você vai hoje na medicina convencional, vai dizer que não tem cura, né? Existe algum tipo de tratamento, mas não tem cura porque é uma doença autoimune, que não se tem muita especificidade. Sim. Eu cansei de tratar fibromialgia no consultório, porque fibromialgia geralmente estava ligado a uma emoção de raiva. Muita raiva guardada, né? Então os ossos, os nervos, né? Tensionam.
Exatamente, era uma raiva. Vitiligo, psoríase, doença de Crohn, lúpus, o que as pessoas dizem que não tem tratamento, diminua o nível de cortisol. Vai ficar lá 10 dias na Amazônia pescando para você ver se sua pressão não fica só 12/8. Fica uma maravilha, ou seja, diminui o nível de cortisol e você vai automaticamente lutar contra e erradicar as doenças chamadas autoimunes. Então, ou seja, pessoas que ficam o tempo inteiro em alto nível de estresse, aumentam demais o seu cortisol. E quem focaliza em doença tende, lógico, a sentir os sintomas. Um exemplo muito simples, se eu brincar com as pessoas aqui agora, eu posso pedir com que as pessoas simplesmente imaginem aqui um limão verde, bem azedo, sendo cortado no meio e você lambendo esse limão, bem azedo. As pessoas tendem a salivar. Mas olha o fato de você ter que salivar, olha as quantas glândulas eu tenho que movimentar para salivar com um pensamento que não existe. Ou seja, meu corpo sentiu o limão, mesmo que ele não existisse. O pensamento pode mudar uma realidade. Tenham cuidado aí com o que você pensa. Isso. Agora, só para a gente... Daqui a pouco a gente vai fechar já o nosso programa, mas ainda falando do cortisol. O cortisol, para quem tem problema, gente, também com perca de peso, de corpo, de tudo isso, ele tem um papel fundamental, né? Porque ele acaba atrapalhando muito isso. Eu vejo nos tratamentos estéticos que a primeira coisa que a gente faz é medir como está o cortisol da paciente que procura um tratamento. E eu estou falando muito, batendo muito nessa tecla, porque o verão está aí e como eu tenho um Instagram e também estudo nutrição, as pessoas me perguntam muito isso. E o cortisol tem esse efeito fundamental também em atrapalhar na perca de peso, não é verdade, Emerson? Perfeito. Além de atrapalhar, também não dá qualidade emocional. Ou seja, é a emoção que manda no corpo. O corpo é a morada das emoções. Muito cortisol, pouco nível emocional, o corpo vai padecer. E além de tudo, apesar de tudo isso também, eu posso procurar mecanismos para eliminar esse cortisol, diminuir esse cortisol, ouvir músicas, ir em lugares agradáveis, sorrir, brincar, abraçar gente. As pessoas não sabem que dentro de si estão as farmácias que você precisa. Está tudo aí dentro, todos os medicamentos que você precisa estão dentro de você. Só que para a gente é muito mais simples ir na farmácia comprar um remédio, porque remédio é para remediar, remédio remedia. Né? Remédio não é para curar, remédio é para remediar. E aí eu não quero tratar-me, procurar dentro de mim os próprios recursos. Com isso, eu corro atrás de outros mecanismos. Emerson, eu queria te agradecer por você ter participado do programa. Foi um imenso prazer que você tenha aceitado o convite, né? Obrigado. Está trazendo o pessoal de casa essas informações. Queria que você deixasse o pessoal de casa, se você tiver mais alguma dica para deixar, ou deixar o seu telefone de contato, como que as pessoas te encontram, né? Que queiram tratar de alguma forma, através do seu trabalho, que é excelente, esses problemas, né? Esses sintomas. Então, fique à vontade. Muito bem, eu ministro treinamento pelo Brasil, né? Eu sou trainer também em programação neurolinguística, dou treinamentos de hipnose clínica pelo país, estive na Europa, dando treinamento na Europa, estou voltando para a Europa novamente em fevereiro, fui chamado para BIS, então quando o pessoal gosta, pede BIS, eu tenho mais 2 turmas em fevereiro na Europa, ministrando formações em hipnose clínica, programação neurolinguística, constelação familiar e afins. Você pode me encontrar pelo meu Instagram, @EmersonFregona, lá eu coloco sempre onde eu estou, dicas diárias, eu sempre tenho pílulas, insights, eu falo com as pessoas que são códigos, eu passo códigos. O cérebro tem uma porrada de códigos, você tem como recodificar e decodificar o que está aqui dentro. Meu YouTube também, meu canal no YouTube, youtube.com/EmersonFregona, você vai me encontrar também lá no youtube.com/EmersonFregona e me acompanhar. Vou deixar meu WhatsApp, vou deixar meu WhatsApp pessoal, porque eu acho que quem tem dor não pode esperar. 27 99975 4810. Faça contato comigo, você vai falar diretamente comigo e eu vou responder a você diretamente também. A gente pode olhar um no olho do outro. Gratidão, Marcelo, pelo contato e a todos vocês que acompanharam essa entrevista. Muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau.